Primeiro livro dos Reis, capítulo 20, versículo 13 ao 23. E eis que um profeta, chegando-se a Acabe, rei de Israel, lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje eu te entregarei nas mãos, e saberás que eu sou o Senhor. Perguntou Acabe: por quem? Respondeu ele: assim diz o Senhor, pelos moços dos chefes das províncias. Ainda perguntou Acabe: quem começará a peleja? Respondeu ele: tu. Então contou os moços dos chefes das províncias, e eram 232. E depois deles contou todo o povo, a saber, todos os filhos de Israel, e eram 7.000. Saíram, pois, ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e se embriagando nas tendas com os reis, os 32 reis que o ajudavam. Ou seja, há uma confederação de 32 nações aqui contra Israel, tá? E os moços dos chefes das províncias saíram primeiro, e Ben-Hadad enviou espias, que lhes deram aviso, dizendo: saíram de Samaria uns homens. Ao que ele disse: quer venham eles tratar de paz, quer venham à peleja, tomai-os vivos, capturai-os vivos. Saíram, pois, da cidade os moços dos chefes das províncias e o exército que os seguia, e eles mataram cada um o seu adversário. Então os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros. E saindo o rei de Israel, destruiu os cavalos e os carros, e infligiu aos sírios grande derrota. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, fortalece-te, atenta bem para o que hás de fazer, porque decorrido um ano, o rei da Síria subirá contra ti outra vez. Os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles na planície ou no vale, e por certo os venceremos. Versículo 28 e 29. Nisso chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim, pois, estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros. Ao 7º dia a peleja começou, e num só dia os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 soldados de infantaria. Diga amém. Agora diga assim: Senhor, fala comigo. Amém. Podem sentar, amados, em nome do Senhor Jesus. Deus é Deus em todo lugar, nos montes e nos vales. Deus é Deus em qualquer lugar, no oásis ou no deserto. O nosso Deus é Deus em qualquer circunstância, seja ela favorável ou desfavorável. Ele é Deus na crise,
mas também é Deus na fartura. Ele é Deus na adversidade e é Deus nas possibilidades. Não há limite para o Deus a quem nós servimos. Não há limites para o Deus a quem nós adoramos. Ele tem o controle de todas as coisas em todo o tempo. O texto sagrado diz que Ele sabe até sobre os fios de cabelo da nossa cabeça. Ele tem o controle de cada folha de árvore que cai do seu talo, do seu galho. A Bíblia Sagrada diz que Ele conhece as estrelas pelos nomes, e olha que a ciência diz que são trilhões de estrelas. Está escrito no livro de Jó que Ele chama os raios pelos nomes, e os raios se lhe apresentam e dizem: eis-nos aqui. Está escrito nas Sagradas Escrituras que Ele diz ao rio ou aos rios: venham, e eles saem das rochas. E o Senhor lhes diz: parem, e eles congelam pelo sopro da sua boca. Ele diz à relva: brota, e ela brota. E Ele diz à relva: murcha, e ela murcha. O que eu quero que você entenda é que Deus não está limitado por qualquer situação, circunstância que você, que eu, que nós estejamos vivenciando. Ele tem o controle de tudo e está acima de todas as coisas. No texto em apreço do primeiro livro dos Reis, capítulo de número 20, nós encontramos Acabe reinando sobre Israel. A esta altura, a nação já havia se subdividido em dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, sendo que o Reino do Norte era chamado de Israel e a capital era Samaria. O Reino do Sul era chamado de Judá e a capital era Jerusalém. Acabe reina sobre Israel em Samaria. Ben-Hadad, o outro personagem do texto, é nada mais, nada menos que o rei do maior império daquele tempo, a Assíria. A Assíria era o maior exército do mundo de então. Possivelmente a Assíria tenha sido a nação que mais tempo permaneceu dominando o território que dominou e que mais tempo permaneceu como império imbatível, invencível. A Síria era famosa pela sua crueldade, pela sua tirania, pela sua violência. Eles não deixavam sobreviventes em suas batalhas, exterminavam os seus inimigos sem qualquer misericórdia, sem qualquer piedade. O texto em apreço diz que Ben-Hadad reuniu 32 nações, 32 exércitos, para virem a pelejar contra Israel. Observe que é uma batalha completamente desproporcional. Nós estamos falando de 32 exércitos contra uma nação. E está escrito no texto que nós lemos que, nos versículos 2 e 3, presta atenção nisso, olha. E Ben-Hadad mandou mensageiros a Acabe, rei de Israel, dizendo-lhe: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus. O que ele está dizendo é: saca tudo que você tem no tesouro e manda para mim. E também as mulheres do teu reino e os vossos filhos, os melhores, também são meus. Era comum as grandes nações chegarem naquelas que seriam invadidas
e tomar o ouro e tomar a prata, bem como tomar as mulheres para servirem aos seus exércitos e aos filhos que seriam educados e treinados para serem soldados daquele exército. A Bíblia Sagrada diz que Acabe, tentando evitar uma guerra, versículo 4, atendeu Ben-Hadad. Ele mandou o ouro, mandou a prata, entregou as mulheres e entregou os filhos, ao que respondeu o rei de Israel, dizendo: conforme a tua palavra, ó rei meu senhor, sou teu, e tudo quanto eu tenho. Para evitar uma batalha, para evitar uma guerra que era invencível, Acabe sabia que seria exterminado, então ele entrega todo o ouro, entrega toda a prata, entrega as mulheres de Israel e entrega os filhos de Israel. Mas Ben-Hadad quer mais. Ben-Hadad não se deu por satisfeito. E aí no versículo 5, olha só, no versículo 5 diz assim: tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: tu me hás de entregar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos, mas agora te digo, amanhã a esta hora enviarei os meus servos, os quais esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, as casas de Israel, e há de ser que tudo que houver de precioso, eles tomarão de vós e trarão a mim. Qual é a ordem de Ben-Hadad aqui? Você já mandou teu ouro, você já mandou tua prata, já mandou as mulheres do reino, já mandou os filhos do reino, mas agora os meus homens entrarão nas terras de Israel. Nós vamos passar de casa em casa, fazendo uma raspagem. Tudo que houver de precioso nas vossas casas, nós tomaremos e traremos para nós. Quando chegou nesse nível, a Bíblia diz no versículo 7, que Acabe já não quis decidir sozinho. Ele mandou chamar os anciãos de Israel, os conselheiros de Israel. O que Acabe estava tentando evitar era uma invasão. Mas apesar de ter entregue tudo que tinha de mais precioso, as mulheres, os filhos, todo o ouro e toda a prata, Ben-Hadad deixa claro que ele vai entrar e vai destruir, ele vai arrebentar, ele vai saquear a nação. Quando Acabe manda chamar os anciãos, versículo 7, o texto diz que Acabe fala assim: notai agora e vede como esse homem procura o mal, ele quer porque quer uma guerra. Pois mandou-me pedir as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu não lhe neguei, eu cedi. Os anciãos do povo responderam: não lhes des ouvidos, nem concordes. Olha a afronta. Pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei meu senhor, tudo o que a princípio mandaste pedir a teu servo, farei. Porém isto que me pedes agora não posso fazer. Quero te contextualizar, quero que você entenda o que está em questão. Voltaram os mensageiros a Ben-Hadad e levaram a resposta. Ben-Hadad então mandou dizer a Acabe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se o pó, se a terra, se a poeira de Samaria for suficiente para encher as mãos dos exércitos que me seguem.
Ben-Hadad está dizendo: Acabe, eu tenho tantos homens, o meu exército é tão grande, que na tua terra não há poeira suficiente para encher-lhes as mãos. Note que se trata de uma multidão, se trata de um grande exército, é uma confederação, são 32 exércitos. Nós precisamos aprender nesse texto que na caminhada e na vida espiritual existem guerras, existem batalhas, e o nosso adversário é um perito terrorista psicológico. Ele vai rugir, vai rosnar, vai ameaçar, vai amedrontar. E esta palavra vai ao encontro do coração e da mente de alguém esta noite. A declaração do Senhor para a tua vida é a declaração do salmista: ainda que eu ande por vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vamos aprender algumas lições nesse texto, e se o irmão for anotar, eu anotei assim: lição número 1, não adianta fazer concessões a Satanás. Ele não quer apenas o que você tem, ele quer tudo. Vou repetir: não adianta fazer concessões a Satanás. Ele não quer apenas aquilo que você tem, ele quer tudo. Muitas vezes nós começamos a fazer pequenas concessões, cedemos milímetros do território, como se o inimigo de nossa alma fosse se contentar com aquilo que nós cedemos milimetricamente. Mas você precisa entender que cada centímetro que você cede no território é um centímetro que ele conquista perto de você. Quando Golias ameaçava a Israel no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a Bíblia diz que cada vez que Golias aparecia, e ele aparecia 2 vezes por dia, ao amanhecer e ao entardecer, cada vez que Golias aparecia, o exército de Israel recuava, dava passos atrás. Preste atenção: cada passo que você recua diante do inimigo é um passo que ele toma no território que Deus te deu. Provoca o irmão que está do seu lado em casa também e diz para ele: se mantenha firme, se mantenha firme. Não faça concessões, ainda que pequenas, porque elas visam te fragilizar, te vulnerabilizar. Vamos continuar aprendendo com o texto. A lição de número 2 que nós aprendemos aqui: os anciãos de Israel dizem a Acabe: não consintas, não permitas, não lhes dê ouvidos. A segunda lição que eu quero destacar nesse texto é: não deixe o diabo possuir o seu território. Não deixe o inimigo possuir o seu território, sua alma, sua mente, seu coração, sua casa, seus negócios. Não entregue o território.
Quando você perceber que o território foi tomado de algum modo, cuide de tirar do território aquilo que não lhe pertence e que não glorifica a Cristo. Quantas pessoas que estão entregando a sua alma para ressentimentos, o seu espírito para a operação do maligno, o seu corpo sendo entregue a Satanás para ele brincar com você como se você fosse fantoche. Em sua casa, você vai deixando as coisas acontecerem e nunca se posiciona para não irritar alguém. Em sua empresa, você deixa que as coisas se desenrolem até que te enrolem, e você não tem mais força para reagir. Se Deus abrir um parêntese na minha programação essa noite, para te dar um alerta, aproveita a luz amarela acesa e se posiciona, porque Deus está te dando autoridade para manter o território que Ele te entregou, no lugar que Ele te entregou. Sacode o vizinho do lado e diz para ele: não ceda. Ainda que venha a ameaça, olha o que Ben-Hadad diz: a poeira de Samaria não é suficiente para a quantidade de homens, para sujar as mãos da quantidade de homens que eu tenho. Ele está dizendo: eu vou varrer o teu reino, eu vou passar a eira no teu reino. E a Bíblia Sagrada diz que um profeta se levanta, versículo de número 13, lição 3. Quando você não souber o que fazer, Deus vai te dar uma direção. Ei, Maigo, varabagadas, te andaste. Quando você não souber a estratégia, Deus vai dar a direção. Um profeta se levanta e diz para Acabe: a batalha não será vencida pelos teus generais, a batalha não será vencida pelos teus soldados. O Senhor vai entregar essa grande multidão na tua mão. Acabe pergunta: se não serão generais, quem serão? O profeta diz: os jovens que vieram das províncias. Deus é extraordinariamente surpreendente. Ele vai usar a estratégia que você não tinha, através de pessoas com as quais você não contava, para fazer aquilo que você não imaginava. Deixa Deus trabalhar. E a Bíblia diz que quando Acabe foi contar, diz o texto no versículo de número 15, eram 232 jovens. E Acabe os reuniu e mandou que eles saíssem ao encontro do arraial de Ben-Hadad. E os espias disseram a Ben-Hadad: saíram homens de Samaria. E Ben-Hadad responde: captura-os vivos. O texto sagrado diz que quando aqueles jovens foram capturados, versículo 20, cada um deles venceu o seu capturador, eliminou o seu adversário, destruiu aquele que lhe aprisionava. Quando os sírios viram aquilo, se assustaram, se apavoraram e fugiram. E o rei da Síria fugiu também.
Mas presta atenção, não é hora de comemorar. Não comemore enquanto a guerra não estiver completamente vencida. O profeta aparece a Acabe e diz assim: vejas o que hás de fazer, te fortalece, versículo 22, presta atenção, porque o rei da Síria retornará para te atacar novamente. Provoca de leve o vizinho, fala com ele assim: não baixe a guarda, porque lá vai a quinta lição, porque a guerra ainda não terminou. Você venceu uma fase e está sentindo o alívio desta fase vencida. Ah, pastor, mas eu vim aqui para ouvir Deus falar comigo que a guerra terminou. Não, não terminou. Satanás não se cansa com facilidade. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Diz assim: dê logo, homem. Dê logo, homem, pelo amor de Deus. Quando estou sentindo a presença de Deus de forma muito linda. Quando Davi foi ungido rei de Israel a terceira vez, o segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 17 a seguir, até o 25, diz que quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei, se levantaram contra ele e vieram para prendê-lo. E quando eles vieram para prender a Davi, vieram para quê? Vieram para quê? Você vai entender porque que eu estou dando ênfase. Quando eles vieram, a Bíblia diz que Davi desceu à fortaleza e orou. Diga comigo: e orou. Fala comigo: vieram para prendê-lo. Davi orou. E quando Davi ora, ele pergunta ao Senhor: devo eu subir contra os filisteus? E o Senhor disse: sobe. Aí Davi perguntou: e o Senhor me dará vitória contra os filisteus? O Senhor disse: eu te darei vitória contra os filisteus. E Davi foi e venceu a batalha. E a Bíblia diz que os filisteus fugiram e Davi tomou os despojos da guerra. Porém o texto diz que um ano depois os filisteus voltaram. No primeiro episódio a Bíblia diz que os filisteus se levantaram contra Davi e vieram para prendê-lo. No segundo episódio o texto diz que vieram todos, se juntaram todos e vieram para matá-lo. Na primeira vez vieram para quê? Prendê-lo. Na segunda vez vieram para matá-lo. Aí o texto diz que Davi desceu à fortaleza e chorou. Na primeira vez ele desceu à fortaleza e orou. Na segunda vez ele desceu à fortaleza e chorou. Porque quanto mais intensa for a peleja, maior precisará ser a tua entrega. E quando Davi ora e chora, ele pergunta a Deus: devo eu ir contra os filisteus outra vez? E o Senhor disse: não, não irás contra os filisteus. E Davi pergunta ao Senhor: e eu faço o quê? O Senhor disse: foge, vaza, corre, te esconde. Eu imagino Davi dizendo: Senhor, eu fugi? Eu não corro de filisteu desde que eu tinha 15 anos.
O primeiro filisteu que eu dei uma peteca foi o tal do Golias. De lá para cá, eu não perdi uma para os filisteus. E agora que eu sou o rei, o Senhor quer que eu fuja. Aqui sou eu imaginando e deduzindo. E imagino que Deus tenha dito a Davi: é porque a tua confiança não pode estar na coroa, nem na espada. Quando você não tinha nem coroa nem espada, você vencia confiando em mim. Então eu preciso te ensinar que reis também devem continuar confiando em mim. Foge. E aí a Bíblia diz que Davi fugiu para de trás da floresta dos balsameiros. Eu imagino alguém dizendo assim: acho que Davi está ficando velho. Quando não era nada, não corria de um filisteu, agora que é rei, que tem exército, está fugindo. Majestade, faz alguma coisa. E eu imagino Deus dizendo assim: faz nada, fica aí. Mas Davi, estão pisando em Jerusalém. E Deus disse: fica aí, fica em paz. Em dado momento o Senhor diz assim: Davi, eu vou caminhar por cima da copa das árvores. Alguém aqui podia dar glória a Deus? Eu vou caminhar por cima da copa das árvores, Davi. E quando eu caminhar por cima da copa das árvores, você vai ouvir as árvores se mexendo como marcha de exército. Quando você ouvir a copa das árvores com o barulho de marcha de exército, saia a peleja, porque eu já fui na tua frente para te dar vitória sobre os teus inimigos. Quer saber? Esta é a última vez que o exército dos filisteus vem para a porta de Jerusalém. Por quê? Porque quando você vence, o inimigo se levanta. Mas quando Jeová vence, ele não se levanta nunca mais, porque a vitória de Deus é plena, completa, absoluta, terminal. Então confia que aquele que peleja por você não vai falhar. Aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Deus está no controle. Quinta lição: o texto diz no versículo 22 que os servos de Ben-Hadad disseram para ele assim: eles só nos venceram porque o Deus deles é Deus dos montes. Eles só nos venceram, versículo 23, porque os deuses deles são deuses dos montes. Vamos nos reorganizar, e da próxima vez vamos atacá-los no vale, na planície, na parte baixa, e nós os venceremos. Preste atenção, Satanás está mudando a estratégia. Satanás está mudando a estratégia. Fiz uma convocação, os senhores viram, porque o Senhor me disse que Satanás vai rondar alguns de nós e algumas casas, e o que o Senhor me disse foi: convoque-os para o revestimento.
porque se houver blindagem, não haverá penetração. Foi por isso que eu fiz a convocação hoje. Aí agora à tarde eu recebi uma ligação de uma irmã que disse assim: pastor, eu tive uma visão. Quando ela me contou a visão, em paralelo com o que o Senhor me disse no final de semana, eu disse: entendi, Senhor, Satanás está mudando a estratégia, está armando. É preciso que nós entendamos que Deus é Deus nos montes e é Deus nos vales, é Deus em todo lugar, é Deus em qualquer lugar, e não falha. Estenda a sua mão em direção ao companheiro aí, ao ministro, à esposa, a seu marido, a seus filhos, à igreja. Estende as mãos, ministra agora e declara que nós estamos blindados, amparados, resguardados, protegidos pela presença de Deus. Quando eu vejo gente na igreja brigando pela gude, brigando pela bolinha de gude, e Jeová olha para mim e diz assim: se eles soubessem quão maior é o que eu tenho, eles não perderiam tempo discutindo pedregulhos, porque eu tenho territórios, eu tenho coisas grandes para entregar àqueles que assimilarem o que eu quero lhes fazer ver. O inimigo mudou a estratégia, não deixou de ser inimigo. A serpente troca a escama, mas não deixa de ser serpente. Entende? Cabiastei castemantus tei bagas. Onamada surieva suriegas nemanguas. Estende a mão assim em direção ao irmão do seu lado e diz para ele: seja blindado em nome de Jesus. Se é o seu marido, se é a sua esposa que está do seu lado, diga que a nossa casa seja blindada. Você, irmão, que está sozinho, sua mulher não vem, seu marido não vem, diga aí: que a minha casa seja blindada, que os meus filhos sejam blindados. Que os nossos filhos sejam protegidos, que os nossos netos sejam protegidos. O adversário não vai conseguir penetrar o campo de força e proteção que o Espírito de Deus fará sobre a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Deus, olha o versículo 28 que Deus diz para Acabe: só porque eles disseram que eu sou Deus de montes e não sou o Deus dos vales, eu vou entregá-los na tua mão. Diga comigo: com Deus eu venço em qualquer lugar.
Deus é Deus dos montes. Deixa eu te falar, rapidinho a gente já vai concluir. Deixa eu fazer uma ou duas considerações sobre os montes. Primeiro, é preciso entender que Satanás não tem medo de nós só porque nós estamos em posição elevada. Toma muito cuidado com a soberba. Quanto mais Deus se exalta, mais vigilante você tem que ser. Nos melhores momentos da sua vida, esteja mais atento, porque a arma que o diabo vai utilizar pode estar dentro de você. A tua própria vaidade, a tua própria arrogância. Quando eu e você nos sentimos acima de qualquer situação, quando eu e você nos sentimos aferidores de medida, quando eu e você nos sentimos os melhores naquilo que fazemos, a ponto de dizer para o outro: se você quiser ser bom, chegue pelo menos na unha que eu cortei do meu pé. Você caiu na arrogância, e Satanás está usando a própria arma, aquilo que está dentro de você, para te atingir. Por isso que em Ezequiel 28, quando o Senhor fala do querubim que caiu, ele diz assim: tu eras aferidor de medida, tu eras parâmetro, padrão, referência. Porém, na multidão do teu comércio, ou seja, teu poder aumentou, tua riqueza cresceu, teu território ampliou, e o teu coração inchou. Por isto caíste, ó estrela da alva. Deus é Deus em montes e em vales. No monte ou no vale, eu e você dependemos dele. No monte ou no vale, eu e você precisamos estar debaixo da mão dele. Outra consideração sobre o monte que eu e você precisamos entender: nos lugares altos também se travam batalhas. Quando você olha para alguém que você diz: oh, eu queria estar lá, lá também tem batalha. Cada um com o seu desafio, mas nenhum de nós pode abrir mão de Deus, da sua presença, porque é Deus quem nos coloca nos lugares altos, é Deus quem nos abençoa, é Deus que abre as portas, é Deus quem levanta, que tira do pó e coloca sentado nos montes, que tira do monturo e coloca sentado entre príncipes. É Deus, o critério é dele. Se você entender que foi Deus quem te colocou, você será imbatível. Se você entender que é Deus quem te mantém, você será imbatível. Se você entender que é Deus quem te preserva, você será imbatível. Se você nunca se sentir na condição de se colocar como aferidor de medida, você será imbatível. Satanás vai te atacar, mas Jeová vai te guardar. Satanás pode até te ferir com dardos inflamados, mas o Senhor vai te curar. Você pode até sangrar, mas Ele vai curar as tuas feridas, porque Ele não se esquece daqueles que nele esperam. Palavra de Deus para a sua alma. Não sei se você está em monte ou em vale, mas Deus está com você no lugar que você está.
Não se ensoberbeça. Porque se tem um tipo de gente que Deus não suporta, que Deus não tolera, é o soberbo. Por quê? Porque a soberba faz Deus lembrar do anjo que virou diabo. Soberba é a tentativa de divinizar o homem. Mas Deus está conosco nos montes. Diga comigo: Senhor, já vou terminar, me faz caminhar em lugares altos. Só porque disseram que eu sou Deus de monte e não sou Deus de vale, eu vou mostrar para eles que eu sou Deus em todo lugar. Eu imagino que todo mundo já experimentou os dois lugares. Você já experimentou estar em cima e já experimentou estar embaixo. Você já experimentou estar no trono e já experimentou estar na lama. Você já experimentou a água limpa e a água podre. Quando você está no monte, tudo está embaixo. Quando você está no vale, tudo está em cima. Você tem as duas percepções. E Deus permite isso para que você o enxergue em todas as situações e condições da vida. Para que nós aprendamos a depender dEle em todas as circunstâncias. Eu vou fazer duas ponderações sobre o vale e quero orar contigo. Primeiro, ainda que você esteja embaixo de tudo e de todos, não esquece, o Deus a quem você serve está acima de tudo e de todos. Jonas diz assim: das profundezas do inferno eu te clamo, Senhor. De onde você clamar, a sua voz será ouvida. De onde você clamar, a sua voz será atendida e contemplada, alcançada. O Senhor se inclinará em teu favor. É que a nossa geração não conhece mais o caminho da boca do pó. A nossa geração ora bonitinho. A nossa geração senta com um lencinho bordado. Nada contra o lencinho bordado. E faz aquela oração bonitinha. Ó Senhor, Tu és poeta. A geração anterior à nossa conhecia boca no pó. Sabe o que é ajoelhar e colocar a cabeça debaixo da cama, fazer do lençol o lenço, chorar a noite inteira e só levantar quando Deus dá um brado? Porque Deus está acima de tudo e Ele está ouvindo, Ele está vendo. Não sei quem está te pisando. A blasfêmia que você ouviu para afrontar a tua alma, a afronta que você recebeu. Mas eu sei o endereço da vitória. Me ensina, pastor. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai em secreto, e Ele que te vê em secreto te recompensará. Se afasta um pouquinho e vai conversar com Deus em sigilo.
Seu marido não é machão, poderoso. Coloca ele no colo de Jeová. Para de discutir. Os meninos estão sendo machucados, os vizinhos estão ouvindo. Não. Se recolhe. Coloca ele no colo de Deus. Sua mulher não é poderenta, cheia de... coloca no colo de Jeová. Chega lá no quarto e diz assim: Senhor, eu não dou conta mais não. Está ruim. Meu sócio está me atacando, meu caluniador está me esmagando, meu patrão está me sapateando, meu funcionário está me extorquindo. Vai lá, diz: Jeová, eu trouxe para o Senhor, eu vim colocar no teu colo. Sabe, Amã preparou uma forca e disse para Zeres, sua mulher: amanhã eu penduro aquele judeu na corda lá na praça. Como é o nome dele? Mardoqueu. Amanhã eu arrebento com ele, acabo com essa festa. E só para ficar bom, está aqui a carta do rei, mandando eu matar todos os judeus do reino. Aí Esté mandou uma carta para Mardoqueu e disse assim: coloca todo mundo aí fora em jejum, porque aqui no palácio eu também vou jejuar. E no terceiro dia eu vou comparecer diante do rei. E é bem verdade que ninguém pode comparecer diante do rei Medo-Persa sem ser convidado. Mas eu comparecerei, e se eu morrer, morri. No terceiro dia do jejum, Esté se levanta e vai à sala real. Quando Esté pisa na porta do palácio e as portas se abrem, o rei pega o cetro e levanta. É um sinal dizendo: pode entrar. A rainha chega diante do rei e diz: vim aqui apenas fazer um convite ao rei. E o rei diz: me diz o que queres, até metade do meu reino eu te darei. Esté diz: não, eu só quero que o senhor vá jantar no meu palácio. E eu quero que Amã, o teu primeiro-ministro, também vá. O rei disse: irei. Amã, amanhã no palácio da rainha. Amã chegou em casa e falou com Zeres: eu não paro de crescer. Agora até a rainha quer a minha presença no seu palácio. Tem gente que não percebe quando Deus está armando para ele. É tão vaidoso que não percebe que é uma articulação de Deus para soprar mais ainda na sua bolinha que só enche. Quando Esté chega no palácio, estão comendo, o rei diz para Esté durante o jantar: me pede o que você quiser, minha rainha, eu te dou até metade do meu reino. Esté diz assim: há um homem no teu reino que está articulando para matar o meu povo. O rei se levanta e irá dizer: quem é esse infeliz que eu mandarei para a forca hoje? Esté disse: Amã. O rei levanta enfurecido e vai tomar vento, vai tomar ar fresco lá fora. Amã percebe que vai morrer, e a Bíblia diz que ele deitou-se sobre a cama de Esté para implorar por sua vida. Mas o rei voltou. Quando o rei voltou, encontra Amã jogado na cama da rainha, e o rei diz: não basta armar contra a minha mulher, agora ele ousa se deitar na cama dela. Entende? Quando Deus entra na peleja por você, Ele cria todas as articulações para te dar a vitória que você não imagina que terá. Vai
para a presença de Deus. Ora na presença de Deus, Ele vai te dar esperança, Ele vai te dar uma luz, Ele vai te dar uma estratégia, Ele vai te dar um caminho. Ei, Deus vai te dizer o que é fazer. Ele muda a sentença, Ele muda regras. Ele vai te dizer o que fazer. Por que eu sinto que Deus está falando de maneira muito direta com algumas pessoas? E o que Ele mandar você fazer, faça. Por quê? Porque nos vales o Senhor concedeu as maiores vitórias da Bíblia. Foi no vale que Davi venceu Golias. Foi num vale de ossos secos que Deus levantou um grande exército. Foi no vale que Deus deu vitória a Jeosafá contra 5 nações que sitiaram Judá. Nos vales o Senhor vai te conceder grandes vitórias. Ezequiel capítulo de número 3, o Senhor diz assim: levanta e sai ao vale. Dá um toque no seu vizinho e espera assim: não tenha medo do vale, Deus vai te encontrar lá. Fica de pé, por favor. Faz uma entrega. Você que precisa lidar com uma situação específica que está lhe oprimindo, lhe escravizando, algo que está lhe afligindo, tira seu sono, lhe angustia, sai do seu lugar, vem aqui à frente e ajoelha, por favor, de joelhos, lança a boca no pó, de joelhos. Se você estiver em casa e você conseguir ajoelhar, ajoelhe em casa. Se você não consegue ajoelhar na posição que você está, coloca a mão no teu coração. De repente você está no hospital, você está na cabine do carro, coloca a mão no coração. Porque um vento de Deus vai soprar. Ouça isto: um vento de Deus vai soprar na tua causa. Um vento de Deus vai soprar na tua causa. E você vai perceber. Não peça misericórdia, porque em Deus não terá misericórdia. Não entre na briga que Jeová comprou para si. Quando ele começar a sacudir, quando ele começar a esmagar como oleiro esmaga barro, não coloque a sua mão entre os dedos de Jeová. Não coloque. Aqui ai tofaste que é manto labagai anduri avassuru mundagarai. Jeová, a posição de joelhos é um sinal, é um gesto de rendição. É uma postura de quem se entrega. É uma declaração de não aguento mais, então eu me prostro. Eu não sei qual é a causa e nem qual é a área, aqui no templo ou em casa, mas eu estou te pedindo, Senhor, agora chama essa batalha para ti. Chama essa peleja para ti. Atrai essa guerra para o Senhor. Diz a esse homem:
Diz a essa mulher que está de joelhos agora, ou aquele que em casa não pôde ajoelhar na cabine do caminhão, mas colocou a mão no peito, diz para ele: essa peleja não é sua, essa peleja é minha. E entra nesse negócio hoje, Jeová. Entra nesse negócio hoje. E eu te peço ainda com mais urgência, sobre aquele que tem sido afrontado, sobre aquele que tem sido humilhado e pisado. Entra, entra, entra. Move teu braço, sopra teu vento, dá o teu brado, troveja, Deus. Troveja, Deus. Troveja. Troveja sobre os céus, troveja sobre essa casa. Esta é uma noite de sobrenatural na sua vida. Esta é uma noite que Deus vai mexer no seu lar, Deus vai mexer na sua causa, Deus vai mexer contigo. Há um mover do Espírito Santo em teu favor. Agora chora. Pega essa situação e diz a Deus: eu estou colocando no teu colo agora. Eu estou colocando no teu colo agora. Eu estou entregando ao Senhor. Pode dizer: eu estou entregando agora. Eu estou entregando, Senhor. Diga para Deus: eu não posso fazer mais nada. Eu estou entregando. Eu abro mão. Diz para Deus: eu abro mão. Eu entrego. Eu entrego. Derrame sua alma. Faça como Davi. Desceu a fortaleza e chorou. Chore, chore. Enquanto cantamos, chore. Não tenha pressa de se levantar dos joelhos, se você quiser continuar ajoelhado. Deixe a sua alma fluir. Pastor, eu não aguento ficar de joelho. Senta, deita, mas deixa fluir a graça de Deus sobre a sua vida.